66. Martial Arts System. Capítulo 311. Genocídio. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado estilo de batalha. Primeiro movimento de corte. Com um golpe de espada, 3 cabeças foram separadas de 3 corpos diferentes pertencentes a figuras vestidas de preto. Uma figura com vestes douradas com um tom vermelho nas laterais estava flutuando no ar com sua espada manchada de sangue. Seus lindos olhos de gemas examinavam o campo de batalha. De vez em quando, uma dor aparecia em seus olhos depois de testemunhar a morte de seus discípulos. Ele era o grão-mestre Fang e estava em pé sobre uma dúzia de cadáveres, cada um deles tinha vestes pretas semelhantes. À distância, ele viu uma batalha de abalar a terra acontecendo. Era entre um dragão e um homem que parecia ser um deus do relâmpago. Eles estavam lutando contra um homem de aparência poderosa, cujo ataque cada vez destruía montanhas e fazia os seus tremerem de nervosismo. Ele conheceu Abyss quando ainda lutava em lutas profissionais e teve a honra de lutar com ele uma vez. Ele, é claro, perdeu, miseravelmente, e sempre pensou que nunca veria alguém tão forte quanto Abyss, mas agora ele está vendo o homem mais forte do mundo sendo empurrado para trás a cada colisão. Nem em seus sonhos mais loucos ele imaginaria que testemunharia algo assim. Hugo. O grão-mestre Fang virou a cabeça em direção ao fundo da pilha de cadáveres e viu uma das figuras com vestes pretas ainda respirando, tentando rastejar para longe enquanto deixava um rastro de sangue para trás. Bak, o grão-mestre Fang saltou da pilha e pousou ao lado da figura vestida de preto. Hugo. A figura vestida de preto cuspiu um bocado de sangue e virou a cabeça em direção ao grão-mestre Fang, olhando com relutância. Quem é você e o que você quer? Perguntou o grão-mestre Fang e tocou a garganta da figura vestida de preto com a ponta de sua lâmina. A figura vestida de preto riu surpreendentemente e disse: Nós somos aqueles que estão escondidos na escuridão e queremos a destruição da ordem mundial e entrar em uma era sem artes marciais. Ará! Sua risada foi interrompida depois que o grão-mestre Fang rapidamente o decapitou. Lunáticos! Ele murmurou e olhou diretamente para o campo de batalha, onde uma pilha de seus discípulos mortos estava localizada. Seus olhos pareciam doloridos, e ele desejou poder ir até lá e ajudá-los, mas, infelizmente, é impossível por uma razão. Desde que começou a lutar contra as figuras vestidas de preto, ele teve um palpite de que alguém estava de olho nele. Era como se as figuras vestidas de preto estivessem destinadas a morrer, e seu trabalho era deixá-lo exausto. Se ele planeja ajudar seus discípulos, ele será atacado furtivamente. Se ele for ajudar Abyss, ele morrerá. Mas então, ele viu um de seus discípulos sendo cercado por 3 figuras vestidas de preto. Seu discípulo tinha cabelos desgrenhados com suas vestes manchadas de sangue, mas ele ainda estava de pé com um olhar sério em seu rosto enquanto se preparava para morrer. Jovem Len. O grão-mestre Fang arregalou os olhos enquanto seu discípulo, que tinha as maiores chances de sucedê-lo, já que o grão-mestre estava prestes a morrer. Embora Len esteja atualmente arrogante e cheio de si, isso pode ser mudado, e foi isso que o grão-mestre Fang planejou fazer e prepará-lo como seu sucessor. Ele não pode permitir que ele morra aqui. Depois de ver as figuras vestidas de preto prestes a desferir um golpe final, o grão-mestre Fang sacudiu a manga, o que enviou um raio de energia dourada direto em Len. Len fechou os olhos e esperou seu destino chegar, mas então ouviu o som de metal sendo quebrado. Na próxima vez que ele abriu os olhos, ele viu uma barreira dourada ao seu redor enquanto as figuras vestidas de preto seguravam espadas quebradas. Seus olhos brilharam quando ele olhou para o grão-mestre Fang com gratidão enchendo seus olhos, mas logo, esse olhar se transformou em horror depois que ele viu alguém prestes a atacar furtivamente o grão-mestre. Grão-mestre, cuidado! Len gritou o mais alto que pôde. No ar, o grão-mestre Fang já sentia como se alguém o estivesse atacando, mas não sabia de que direção. Então, sem mais delongas, uma barreira dourada apareceu ao redor de seu corpo. Clank! Um punho atingiu a barreira dourada e, surpreendentemente, fez um buraco considerável nela. O grande mestre Fang virou a cabeça para ver seu agressor e viu um homem com vestes vermelhas brilhantes com um rosto de aparência aterrorizante.
Seu rosto era uma abominação, que quase parecia inchado após uma reação alérgica. Suas vestes vermelhas eram diferentes das demais. Enquanto o líder supremo tinha vestes ensanguentadas, este tinha vestes mais brilhantes e era completamente diferente das vestes pretas comuns, que provavelmente são soldados de infantaria. Mas este homem é alguém importante. E quem é você? Perguntou o grão-mestre Fang e agarrou o punho da espada com mais força. Meu nome é... O homem disse com uma voz que exalava frieza. Genocídio. Genocídio. O grande mestre Fang murmurou com uma sobrancelha franzida. Deixe-me adivinhar. Seus hobbies favoritos são... genocídios. Genocídio respondeu com uma expressão estoica, sem nenhuma mudança em seu tom ou expressão. HMPH. O grão-mestre Fang o examinou da cabeça aos pés e perguntou solenemente. Semideus sem patente. Correto, respondeu Genocídio. Merda. O grão-mestre Fang xingou. Eles querem guerra. Não importa qual de nós morra, haverá uma guerra. Genocídio moveu suas mãos para trás das costas, e 2 itens apareceram em suas mãos quando ele os revelou para o grão-mestre Fang. Eles eram machados prateados com cabo preto. Sua escolha de arma surpreendeu o Fang, mas também o deixou muito mais sério. Ele raramente luta contra pessoas que usam machados e precisa usar sua vasta experiência para descobrir uma maneira de lutar e vencer. Papapapa. Fang estreitou os olhos depois de ouvir Genocídio fazendo barulhos estranhos enquanto batia suas 2 armas uma na outra. Tilintar barulho papapapa. Genocídio olhou para a lâmina de seu machado enquanto o reflexo mostrava seu rosto abominável. Pupupupu. Ele girou os machados ao redor de si e continuou murmurando aqueles barulhos estranhos. Suspiro. O grão-mestre Fang colocou a espada na frente dele e observou o Genocídio mover os machados ao redor dele de uma maneira magistral. Ele pode ser estranho, mas Fang sabia que ele poderia ser o inimigo mais perigoso que já havia enfrentado. Ainda mais perigoso que o abismo em certo sentido. Martial Arts System. Capítulo 312. A morte não é o fim. É apenas o começo. Gulp. Um jovem de cabelos pretos estava bebendo de uma garrafa de vidro, que continha algum tipo de líquido verde, quando começou a viajar por sua garganta. Seu ferimento no estômago foi curado. Sua camisa e jaqueta foram rasgadas, deixando seu peito nu visível, que há poucos momentos tinha um ferimento que jorrava sangue, mas agora o ferimento estava curado. O único sinal de que ele estava ferido eram suas calças manchadas de sangue. Ishiro usou sua lança como bengala e lentamente começou a caminhar de volta para o campo de batalha. Ele não voou longe o suficiente para não ver mais o campo de batalha. A primeira e a segunda ordem já notaram Ishiro mancando para trás, mas ainda estavam admirando a visão de seu líder supremo empurrando a Bis para trás com seus ataques poderosos. A lealdade deles ao líder supremo já ultrapassou os limites das possibilidades. Ishiro, vendo a cena, sentiu seu coração afundar. Se a Bis não vencer, ambos morrerão. Tenho que ajudá-lo de alguma forma. Ele pensou e olhou diretamente para a primeira e a segunda ordem. Sistema. Você nunca disse o quão fortes eles são? Ouse me dizer. Ishiro perguntou e começou a caminhar lentamente em direção a eles, mas sabia que não havia muito tempo. Ambos são generais marciais de pico. Não meio passo, o que significa que não podem usar seus traços de poder. Suspiro. Ishiro tinha um palpite de que eles eram generais marciais e até mesmo picos, então ele se sentiu aliviado por saber que não precisava se preocupar com seus limites de poder. A primeira ordem virou a cabeça para Ishiro e o viu se preparando para a batalha que se aproximava. Aquela barata está de volta. Ele disse para seu amigo, Second Order. O segunda ordem bufou e parou de admirar seu líder supremo. Vamos matá-lo então. Sem piedade. Sem misericórdia. A primeira ordem repetiu e ficou lado a lado com a segunda ordem. Ishiro caminhou sobre os escombros e entrou no pátio. O pátio estava colorido de amarelo, vindo das lanternas que estão plantadas por todo o pátio, e só entrava luz, exceto a da lua. O céu estava escuro, mas ocasionalmente ouvia-se o som de um trovão e a cor azul aparecia. De vez em quando, um som de grito ecoava à distância e alguém morrendo. A primeira e a segunda ordem pensaram que esses sons deixariam o jovem de cabelos pretos morrendo de medo, especialmente quando sua morte estava tão próxima, mas não. O rosto de Ishiro parecia calmo como sempre. Se eles acham que isso é o suficiente para assustar Ishiro, estão enganados.
A primeira e a segunda ordem circulavam em torno de Ichiro, seus rostos exibiam sorrisos repugnantes de diversão óbvia. Eles sempre gostaram de intimidar os fracos. Desde pequenos, eles eram amigos, e ambos tinham hobbies semelhantes. Ambos gostavam de intimidar os fracos e fazê-los desejar nunca terem nascido. Era algo que lhes dava satisfação infinita. Mas um dia, seus pais descobriram e imediatamente enviaram os dois psicopatas para o campo militar. Seja por sorte ou por uma coincidência maluca, ambos acabaram no mesmo campo militar, e mais uma vez. Eles atacaram os mais fracos e os fizeram sofrer, mas desta vez, eles garantiram que ninguém descobriria o que estavam fazendo. A chantagem era um método eficaz para eles, e suas vítimas tinham medo demais de dizer qualquer coisa. Depois que saíram do acampamento militar, eles ficaram mais fortes, muito mais fortes do que nunca. A primeira coisa que fizeram foi visitar os pais e fazê-los sofrer. Depois disso, eles desapareceram do mundo, mas deixaram um rastro de vítimas e, depois de atingirem o posto de general marcial, foram recrutados para aqueles que estão se escondendo na escuridão. Barata, eu tenho uma pergunta. A primeira ordem abriu a boca, o que atraiu a atenção de Ichiro: você é fraco. Ichiro não mudou sua expressão. Em vez disso, ele mudou sua posição, para que pudesse ver tanto a primeira quanto a segunda ordem e para que eles não pudessem atacá-lo furtivamente. O segunda ordem sorriu e se moveu mais uma vez para o ponto cego: quando terminarmos nosso propósito, não haverá mais pessoas fracas no mundo, apenas sobreviventes. Artes marciais são fraqueza. A primeira ordem continuou: a verdadeira força não é depender de técnicas e linhagens poderosas, é ter força física suficiente para fazer todos se ajoelharem diante de nós e não deixar que os direitos de nascença determinem nossas posições na sociedade. Ichiro riu e se divertiu. Eles acham que ter linhagens poderosas é o que determina a posição na hierarquia, mas ele sabe melhor do que ninguém como seria sem as artes marciais. Sem as artes marciais, seriam os ricos que governariam a sociedade, enquanto aqueles que vivem na pobreza não podem fazer nada além de se ajoelhar diante delas. Agora, todos podem melhorar seu status na sociedade se esforçarem o suficiente. A hierarquia de força é simples assim porque se você é fraco, ninguém te leva a sério, mas se você é forte, ninguém ousa te menosprezar. Ichiro, tendo vivido duas vidas, sabe o quão diferente uma sociedade pode ser se até mesmo uma pequena coisa for mudada. Sem força, os ricos governarão. Com força, os poderosos governarão. Algo engraçado? Perguntou a primeira ordem enquanto sua espada estava pronta para tirar a vida de Ichiro com um golpe rápido. Ichiro respirou fundo e sorriu ironicamente: este mundo é feito para mim. Não vou deixar vocês estragarem tudo para que este mundo se torne outra terra, ou pior ainda. É? A primeira e a segunda ordem franziram a testa, sem ter a mínima ideia do que ele estava falando. Vocês dois não precisam responder, mas vocês estão certos, este mundo não é perfeito, e precisa de alguma correção, mas artes marciais são a maneira de corrigi-lo. Não sem elas. As palavras de sabedoria de Ichiro ecoaram no céu noturno, mas esse foi o fim da conversa, e era hora de lutar até a morte. A primeira e a segunda ordem ignoraram os devaneios do jovem e avançaram direto para ele com a intenção de matá-lo. Ichiro girou a lança ao redor dele e recebeu o ataque de braços abertos. A morte não é o fim. É apenas o começo. Com essas palavras, Ichiro e Sperles começaram a batalha de suas vidas. Martial Arts System. Capítulo 313. Forte o suficiente. Estilo noturno, almas e ossos distorcidos. Aether agarrou seu ombro quebrado e começou a torcer seus ossos para os lugares corretos. De vez em quando, um som de gritos e ossos quebrando era ouvido no longo corredor. Uf! Uf! Ele tirou a mão do ombro e tentou mover o braço, mas mal conseguia. Seus ossos tinham se movido para os lugares anteriores, mas precisava de tempo e descanso para curar completamente seu ombro. E a dor ainda estava presente, e Aether não conseguia fazer nada além de focar sua atenção na dor. Lágrimas escorriam de seus olhos e pousavam no chão do corredor, fazendo pequenas manchas abaixo dele, que logo secavam. Ele tentou se levantar e continuou andando, mas sem sucesso. Sua adrenalina diminuiu, e agora até mesmo se mover é uma tarefa incrivelmente difícil para ele. Estrondo rachadura. Ele cobriu os ouvidos e fechou os olhos.
O som da luta era ainda mais aparente. Era como se houvesse pessoas lutando bem ao lado dele, e de vez em quando, ele ouvia o som de alguém morrendo. Seu pai, Abyss, tentou ensiná-lo a se acostumar com esse tipo de situação, mas Éter nunca levou esse tipo de treinamento a sério. Bom. Ele bateu o lado do punho na parede ao lado dele e mordeu o lábio com força suficiente para fazê-lo sangrar. Um rastro de sangue saiu de sua boca e escorreu até o queixo. As gotas de sangue começaram a pingar no chão, fazendo um barulho de respingo toda vez que caíam. Mova-se. Aether cerrou os dentes e começou a bater nas coxas na esperança de disparar sua adrenalina, mas sem sucesso. Droga! Sem nenhuma escolha, ele começou a engatinhar. Ele usou seu braço esquerdo para se empurrar para frente e teve que arrastar seu braço direito quebrado atrás dele. Ele tentou se impulsionar com a ajuda das duas pernas, mas não teve muito efeito. Depois de rastejar por 5 minutos, seu rosto estava encharcado de suor, mas ele já conseguia ouvir o som do rugido do dragão e o som do trovão mais claro do que nunca. Ele reconheceu o lugar em que estava e sabia que faltavam apenas uma dúzia de metros para entrar no pátio. Apenas cerca de 20 metros, mas essa distância parece impossível de ser cruzada. Em breve, ele tentou usar a parede para empurrar seu corpo para a frente, mas a exaustão era demais para ele suportar. Ele achou estranho estar tão exausto, e teve um palpite de que a Damas fez algo com ele. Depois que o raio verde infiltrou sua cabeça, ele sentiu que estava ficando muito mais fraco do que antes, como se não tivesse nenhum controle sobre seu corpo. Primeiro, aquela sensação de fraqueza estava na cabeça, o que causava uma dor de cabeça terrível, mas agora ele está espalhada por todo o corpo. Logo, ele viu um clarão de trovão do lado de fora das frestas das janelas, e quase chorou ao vê-lo. Ele sabia que seu pai estava perto, mas também tão longe. Mas quando suas lágrimas começaram a cair novamente, ele ouviu passos atrás dele. Seu rosto empalideceu, pois ele não ousou virar a cabeça. Ei! Uma risada veio atrás dele, e logo, duas cabeças caíram bem na frente do rosto de Aether. Aether arregalou os olhos em choque e não conseguia acreditar no que via. Na frente dele, duas cabeças, que pertenciam ao mestre Oliver e Conrad. Seus rostos estavam pálidos, como o dele, com rostos de desespero e horror. Shenor e Adamas pararam ao lado de Aether. Seus corpos pareciam completamente ilesos, como se matar Oliver e Conrad fosse moleza. Eles também sentiam dor antes de morrer, mas agora não conseguem sentir nada. Shenor disse com um sorriso inocente, então, dor é boa. Dor faz você se sentir vivo. Adamas tirou o capuz, o que revelou seu rosto ao mundo mais uma vez. Ele estava sem uma das orelhas, o que tornava seu visual ameaçador e mais frio. O dedo indicador da mão direita dele começou a brilhar no verde nuclear, o que deixou o lugar onde estavam mais quente. Em breve você sentirá dor e, por favor, aproveite a dor, saboreie-a porque em breve você deixará de sentir qualquer coisa, disse Shenor e deu um passo para o lado enquanto deixava Adamas fazer sua mágica. Adamas agarrou Aether pela nuca e bateu sua cabeça no chão, formando uma cratera ao redor de sua cabeça. PFFT. O nariz de Aether quebrou com o impacto, e um bocado de sangue saiu de sua boca. Um corte superficial apareceu em sua testa, mas foi o suficiente para deixá-la manchada de sangue. HMPH. Adamas bufou e tocou a cabeça de Aether com seu dedo indicador. Logo, a cor verde começou a se infiltrar na cabeça de Aether. Aag. Não demorou muito para Aether começar a gritar e se contorcer de dor. Shenor sorriu maliciosamente e apreciou os gritos de Aether. Em Coldland. HMPH. Azura resmungou enquanto estava sentada com Alena no sofá. Elas estavam assistindo a um filme na TV, o que não pareceu deixar Azura nem um pouco interessada. Alena sorriu ironicamente. Sua filha está assim desde que Shiro foi embora. Durante a primeira semana, ela enviou mensagens furiosas para o pai, mas não recebeu nenhuma resposta. Eu me pergunto o que eles estão fazendo agora. Alena pensou em voz alta e viu no relógio que já era meia-noite. HMPH. Azura bufou e virou a cabeça com raiva. Toda vez. Toda maldita vez. Seus olhos mostravam sua sede de sangue, pois ela sentia que não conseguiria passar mais de uma semana com Ishiro antes que ele fosse chantageado para lutar em algum Battle Royale da morte ou quando ele fosse sequestrado por seu pai.
Tenho certeza de que eles retornarão em breve, disse Alena com o rosto pálido ao ver sua filha com outro olhar perigoso no rosto. Azura mordeu o lábio, e desde algumas horas atrás, ela tinha uma sensação de afundamento no estômago. Ela não sabia o porquê, mas tinha um palpite de que algo estava acontecendo, que mudaria o curso do mundo. Eu vou treinar. Ela gritou de repente. Está tarde. Alena disse preocupada. Talvez você devesse ir dormir? Não, eu vou ficar forte o suficiente para chutar a bunda do meu pai por sequestrar meu Ishiro. Ela estufou o peito e pulou do sofá enquanto começava a correr em direção às escadas. Alena só viu a garota de cabelos pretos correndo com seus longos cabelos soltos suavemente, e levou apenas um instante, mas ela viu o lado de seu rosto, o que revelava sua determinação absoluta de se tornar forte o suficiente para derrotar qualquer um que cruzasse seu caminho. Martial Arts System. Capítulo 314. Morte de Barulho Tilintarso hoje. Duas figuras vestidas de preto estavam cortando, esfaqueando, cortando em um ritmo similar. Seus rostos sob o capuz não estavam exaustos ou doloridos, em vez disso, frios e mortos, sem ferimentos em seus corpos. Contra eles estava uma figura de cabelos negros que movia sua lança prateada o mais rápido que podia. De vez em quando, as espadas quase o atingiam, mas bem a tempo, ele conseguia bloquear, desviar ou desviar. Ishiro não parecia tão relaxado quanto a primeira e a segunda ordem. Ele tinha que fazer cada movimento perfeitamente, caso contrário, ele não só seria cortado, ele tem certeza de que perderia um membro, ou pior, sua vida por um único erro. Ele tentou usar o olho de detecção de fraqueza, mas foi, claro, inútil. Embora devesse ajudar, infelizmente, não funciona contra oponentes habilidosos que sabem o que estão fazendo. Ele planejou tudo cuidadosamente até agora antes de fazer seus movimentos finais e espera que seja o suficiente para matá-los, mas é muito difícil quando ele está na defensiva desde o início. Ishiro sabia que isso não poderia durar para sempre e que ele tinha que estar no ataque. A lança começou a ficar mais pesada em seus braços enquanto ele liberava outro por cento da verdadeira força de Spearless. Ele não tinha outra maneira a não ser usar o poder de Spearless para empurrar seus atacantes para trás. A primeira ordem fez um corte perfeito direto no abdômen de Ishiro, enquanto a segunda ordem se moveu ao mesmo tempo e esfaqueou a espada para frente. O alvo era o coração de Ishiro. Ishiro normalmente desviaria desses movimentos de pinça, mas dessa vez ele tem que contra-atacar. Embora a lança fosse pesada como uma montanha, ela ainda podia ser movida com movimentos anormalmente rápidos, o que deveria ser impossível. Ele usou as duas mãos e começou a girar a lança, o que parecia bastante perigoso da perspectiva da primeira e segunda ordem. Eles pensaram em desistir a princípio, mas então sua absoluta confiança em sua força garantiu que eram mais fortes que Ishiro. Eles não usam artes marciais, em vez disso, apenas força pura e talento para derrotar seus oponentes. Eles não aprenderam esgrima nem nenhum tipo de artes marciais, mas ainda assim, eles alcançaram esse alto nível apenas com força pura. É por isso que a única maneira de Ishiro vencer a sua experiência em artes marciais e lanceiro, que ele recebeu do System. A lança continuou girando, e logo as espadas estavam bem na frente de Ishiro. De repente, a ponta da lâmina da lança atingiu a espada da segunda ordem, que a desviou o suficiente para errar completamente o corpo de Ishiro. O segunda ordem perdeu completamente a postura, e isso foi o suficiente para Ishiro dar um chute em seu abdômen. Mal causou dano algum, mas o empurrou 5 metros para longe. A primeira ordem cerrou os dentes e não parou o ataque, e era exatamente isso que Ishiro queria. A haste da lança bloqueou o golpe da espada, mas a primeira ordem ainda achava que sua força seria suficiente para fazer Ishiro voar, mas ele não sabia que uma alma residia dentro de Spearless. Depois que a espada atingiu Spearless, Ishiro aumentou a força até que a lança ficou pesada demais para ele continuar carregando, mas agora a lança estava pesada o suficiente para parar a espada completamente. Grr. A primeira ordem tentava empurrar a espada para frente, mas sem sucesso. Ele sentia como se estivesse tentando empurrar uma montanha para longe do seu caminho. Ishiro, com o canto dos olhos, viu a segunda ordem correndo em sua direção, e ele estava a apenas 5 metros de distância, então conseguiu chegar em uma fração de segundo. Mas
Um sorriso irônico apareceu no rosto de Ishiro enquanto seus olhos ficaram vermelhos, e ele desferiu um chute no abdômen da Primeira Ordem. A Primeira Ordem esperava um movimento e já estava pronto para bloqueá-lo com seu braço livre. Golpe mortal. Ishiro gritou, o que causou arrepios na espinha tanto da Primeira quanto da Segunda Ordem. A Primeira Ordem imediatamente sentiu que algo estava errado com esse ataque, mas seu excesso de confiança lhe disse que ele ficaria bem, mas logo. Sua confiança desmoronou depois que o chute atingiu seus braços. Primeiro, o chute quebrou seus braços como se fossem palitos de dente. Seus braços ficaram uma bagunça ensanguentada, mas esse não foi o fim. O chute atingiu o alvo, que era o abdômen da Primeira Ordem, e não demorou muito para que seus órgãos se rompessem e seus ossos quebrassem. PFTTTT. A Primeira Ordem cuspiu um bocado de sangue de sua boca, e seus olhos se arregalaram até explodirem em uma bagunça sangrenta. Seus dentes quebraram e sua boca logo ficou cheia de sangue. Não! Gritou-se com ardor ao testemunhar seu amigo, que ele conhece há toda a vida, morrendo bem na sua frente. A Primeira Ordem caiu no chão e logo uma poça de sangue apareceu ao redor dele, enquanto um fio de sangue escorria pelo chão do pátio, manchando os grãos de vermelho. Ishiro reduziu a força da lança e mirou-a diretamente na Segunda Ordem, que lentamente se ajoelhou ao lado do corpo da Primeira Ordem. Ele agarrou sua mão, que ainda estava quente, e começou a soluçar silenciosamente. Ishiro não se moveu e não se distraiu. Suas palmas começaram a suar, o que era resultado do ar quente ao redor do pátio. O Segunda Ordem enxugou as lágrimas e se levantou com o rosto frio o suficiente para congelar qualquer um até a morte. Anteriormente, isso não era pessoal, mas agora. Isso é pessoal, e eu vou gostar muito de matar você. Se você planeja matar alguém, você também deve estar preparado para morrer, disse Ishiro com uma frieza que surpreendeu até mesmo a Segunda Ordem. Somente alguém que matou muitos pode ter tanta frieza no tom. O que é você? Sikonoder estreitou os olhos e agarrou o punho da espada com mais força. Ele tem um palpite de que o jovem não é um estranho em matar e pode ter ainda mais mortes em seu currículo do que ele. Isso é surpreendente porque ele tem certeza de que o jovem de cabelos pretos ainda não entrou na era do crescimento. Aquele que vai te matar. A voz de gelar os ossos de Ishiro foi ouvida na noite escura então. Ele balançou sua lança e apenas um raio prateado foi visto. Martial Arts System. Capítulo 315. Monstro. Morra! Gritou Sikonoder até que sua voz começou a mudar de tom, ficando rouca e grosseira. Vamos lá! Ishiro gritou de volta para ele e balançou sua lança, o que deixou um rastro prateado para trás. O Segunda Ordem agarrou a espada da Primeira Ordem que estava ao lado do seu cadáver e golpeou a lança que avançava com suas duas espadas. Clank! Faíscas voaram ao redor quando três armas colidiram. Os músculos de Ishiro incharam enquanto ele tentava empurrar sua lança para frente, mas a destreza física da Segunda Ordem o sobrepujou, e a razão pela qual Ishiro não foi lançado voando foi porque ele aumentou o peso dos pés no momento do impacto. O Segunda Ordem parou de empurrar a espada da mão esquerda para frente e, em vez disso, fez um corte para cima em direção ao queixo de Ishiro, mas foi rapidamente bloqueado pela haste da lança. Rachadura. O chão do pátio rachou ao redor deles, mas a batalha estava apenas começando. O Segunda Ordem chutou a haste da lança e a usou para se impulsionar para trás, mas isso também fez Ishiro deslizar alguns metros antes de parar. Assim que a Segunda Ordem pousou no chão, ele se transformou em um burrão e começou a se aproximar de Ishiro com movimentos em zigue-zague. Ele era quase invisível a olho nu, mas Ishiro via sua figura de vez em quando. Quando a Segunda Ordem estava no alcance do ataque, ele abriu as duas mãos, como se estivesse prestes a receber um abraço, mas quando teve certeza de que seu alcance de ataque era suficiente, ele balançou suas duas espadas em uníssono. Ele esperava que Ishiro desviasse, bloqueasse ou aparasse, mas ele estava completamente enganado sobre Ishiro. Ele pensou que Ishiro tomaria cuidado para não cometer nenhum erro porque isso poderia acabar com sua vida, mas em vez disso, Ishiro ignorou as espadas que se aproximavam e empurrou sua lança para a frente. Sikonoder arregalou os olhos quando a lâmina da lança se aproximou de seu abdômen. Olhando para suas espadas, ele sabe que tem uma chance de matar Ishiro, mas lembrando da cena de seu amigo, Fistoder, morrendo. Ele sabia que a lança poderia causar um ferimento letal nele, o que o impediu de ter qualquer pensamento de terminar seu movimento.
Ele parou seu ataque e pulou para trás. Seu rosto mostrava sua irritação e má vontade. Ele quer matar Ishiro, mas não quer morrer também. Verdadeiro estilo de ferro. Quarta direção de movimento. Explosão de ferro. O pé de Ishiro pousou com força no chão, fazendo a poeira voar ao seu redor. Os músculos de suas pernas incharam quando ele explodiu em um movimento. Mesmo carregando pesados pés, ele se movia muito mais rápido do que a segunda ordem, e em vez de parecer um Bohan, ele deixou imagens residuais para trás. Os olhos do Second Order se moviam para frente e para trás de uma maneira assustadora. Ele examinou todo o pátio em uma fração de segundo e soube a localização de Ishiro depois que marcas de passos apareceram no chão. Lá. Ele pulou no ar e golpeou sua espada para frente. Ele parecia estar apenas atingindo o ar, mas logo o contorno de uma figura apareceu, bloqueando o golpe de espada com sua lança. Grr. Ishiro ficou surpreso com o ataque repentino da segunda ordem, que teve força suficiente para empurrá-lo para trás. Suas costas colidiram com um pilar próximo que sustentava o teto. O segunda ordem viu sua chance e avançou com sua espada, e Ishiro não pôde fazer nada além de tentar desviar do ataque, mas ele atacou um lugar que não esperava. Esfaqueada. A espada atravessou a coxa de Ishiro, mas também ficou preso dentro do pilar. Arg! Ishiro mordeu o lábio para tornar os gritos inaudíveis, mas seus olhos injetados de sangue revelavam quanta dor ele sentia. Ah, dói! O sorriso da segunda ordem esticou sua boca até que ele estava sorrindo de orelha a orelha. Ele moveu a espada enquanto ainda estava presa na coxa de Ishiro. Ele sentia a lâmina tocando seus ossos de vez em quando. Porra! Ishiro gritou e tentou empurrar a segunda ordem com sua lança, mas não conseguiu fazê-lo se mover nem um centímetro. Me diga, isso dói? O grito da segunda ordem ecoou nos ouvidos de Ishiro. PFFT. Ishiro cuspiu o sangue da boca e sorriu. Você sentirá uma dor muito maior em breve. O segunda ordem tentou puxar a espada do pilar para poder cortar a perna de Ishiro, mas então... Ele arregalou os olhos em choque, pois não conseguia puxá-la ou empurrá-la. Ah! Tão doloroso! Ishiro suspirou até sorrir o suficiente para deixar seus dentes ensanguentados visíveis. Verdadeiro estilo de ferro. Segunda direção de defesa. Suicídio. Uma vez que ele usou seu movimento de defesa, os ossos de suas pernas se moveram e esmagaram a espada entre os dois ossos. Os músculos das pernas têm dois ossos principais, chamados tíbia e fíbula. A espada perfurou sua perna bem entre os dois ossos, mas também quebrou um pedacinho da tíbia. Caso contrário, ela nunca teria conseguido passar pelo meio. Agora, os dois ossos seguravam a espada entre si, o que, é claro, causou uma dor inimaginável para Ishiro, mas foi uma escolha melhor do que deixar a segunda ordem cortar sua perna. Que diabos! O segunda ordem gritou e usou seu físico de general marcial ao máximo, mas não conseguiu mover a espada nem um centímetro. A descrença tomou conta de seu rosto, e ele pensou que talvez o pilar de alguma forma tivesse causado isso, porque seria inimaginável pensar que Ishiro era a razão disso. Mas então... A verdade surgiu quando Ishiro levantou a perna, que estava empalada pela espada, e a moveu para a frente. A espada deixou o pilar e agora estava claro como o céu que estava presa na perna de Ishiro. O sangue escorria de seus ferimentos, manchando suas calças e sapatos, mas também deixando um rastro de sangue para trás. Impossível. Second Order mudou sua opinião sobre Ishiro. Ele pensou que ele era um jovem mestre de uma família rica e influente. Mas ele tem certeza de que ninguém poderia ser tão louco. Que porra é essa? É você? A garganta do Second Order estava seca, pois ele sentia como se não bebesse há anos. A razão para esse fenômeno era Ishiro. Ishiro estava olhando para ele com seus lindos olhos cinzentos, que agora mostravam a frieza sem limites escondida dentro dele, o que deixava a segunda ordem com medo e fraca. Eu já te disse. Ishiro disse friamente. E sua mão esquerda se transformou em uma posição semelhante a uma lança, aquela que te mata. Verdadeiro estilo de ferro. Primeira direção de ataque, lança de ferro. Em um instante, sua mão em forma de lança estava bem na frente. Segunda ordem. O segunda ordem agora sabia como seu amigo se sentiu momentos antes de morrer. Monstro. Ele murmurou em desespero e fechou os olhos com lágrimas escorrendo deles. Jarro. Martial Arts System. Capítulo 316. Dois reis marciais vs.
Jovem comandante marcial. Bocejo. Shenor bocejou e coçou o cabelo. Ele estava sentado em um banco de madeira que ficava no longo corredor. De vez em quando, ele ouvia um som de gritos em seus ouvidos, vindos do éter. Você já terminou? Isso não está ficando chato? Ele perguntou a Adamas, que tinha um sorriso doente no rosto. Um pouco mais. Adamas sussurrou e agarrou a cabeça de Aether com mais força, como se estivesse tentando esmagar uma melancia. Arg! A voz de Aether já estava rouca, e suas pupilas estavam ficando mais brancas, pois ele estava perto de desmaiar. Seu corpo já estava encharcado de suor, mas não havia ferimentos óbvios em seu corpo, mas sim danos internos. Shenor deu de ombros e bocejou mais uma vez. Ele enxugou as lágrimas e fechou os olhos na esperança de tirar um cochilo curto. Jarro. HMM. Shenor abriu o olho esquerdo e aguçou os ouvidos. Ele pensou ter ouvido o som de melancia sendo esmagada, mas deu de ombros e pensou que era sua imaginação, porque parecia que Adamas não ouviu nada. Sua sonolência desapareceu, e ele olhou para fora da janela, bem a tempo de ver seu líder supremo cortando um dos membros do dragão. Seus olhos brilharam enquanto o respeito por seu líder supremo aumentava para outro nível. Abyss Noir parecia exausto mental e fisicamente, mas ele ainda estava conseguindo lutar contra o líder supremo. Mesmo que a cada colisão, mais ferimentos aparecessem em seu corpo. Um sorriso apareceu no rosto de Shenor quando ele viu um evento que mudaria o mundo acontecendo bem na sua frente. Ufa! Adamas enxugou o suor e viu o rosto de Aether ficar quase sem emoção. Ele ficou inconsciente após ser incapaz de suportar mais dor. Chato. Ele se levantou e perguntou, vamos cortar a cabeça dele e mostrar para o Abyss? Isso pode distraí-lo o suficiente para que o líder supremo mate. Shenor assentiu e se levantou com a ajuda de uma bengala. Vamos fazer isso e não fazer muita bagunça. Seu rosto sem emoção agora está ótimo. Ele fala sobre a dor que ele sofreu. Que. Adamas assentiu e pegou uma faca não tão longa de sua cintura. Ele tocou a nuca de Aether com ela, e ela já estava afiada o suficiente para fazer um corte nela. Ele estava prestes a começar a cortar, mas então um raio prateado apareceu no canto de seus olhos e, com leve surpresa, ele girou a faca em sua mão em direção ao objeto que se aproximava e colidiu com uma lança. HMM. Adamas desviou a lança com confusão no rosto. Shenor franziu a testa e olhou na direção de onde a lança veio, e eles notaram um jovem de cabelos pretos parecendo furioso e pálido. HMM. Ele esfregou o queixo e sorriu. Ele não estava com Abyss. Adamas estreitou os olhos e pensou que Ishiro parecia um pouco familiar, mas não conseguia identificar onde o tinha visto antes. Ishiro agarrou a lança prateada do chão e mirou em Adamas, mãos longe dele. Sua voz estava cheia de veneno, mas ele não era tolo por ameaçar Adamas. Ele sentiu o poder aterrorizante vindo tanto do velho quanto do homem de aparência fria. Mas, se ele fugisse agora, provavelmente ouviria o som de Aether morrendo, e não importa o quão grossa seja sua pele, não há como ele olhar Azura diretamente nos olhos sem se sentir culpado. Além disso, ele é seu cunhado, basicamente parte da mesma família. Ao ver o rosto de Aether pálido e sem emoção, sem nenhum sinal de vida nele, Ishiro já consegue ver quanta tortura ele teve que sofrer. HMPH. Adamas caminhou até o corpo de Aether e parou a cerca de 10 metros de Ishiro. Um fracote como você acha que pode me comandar, hein? O rosto de Adamas se transformou em extrema raiva, e ele se sentiu humilhado. Lixo. Tudo bem, Adamas. Acho que nosso convidado não quis ser rude. Shenor sorriu inocentemente para Ishiro e perguntou, não é mesmo? Foda-se, seu velho de merda. Ishiro cuspiu no chão, e a fumaça começou a sair de seu corpo. Verdadeiro estilo de ferro, quinta direção do Ultimato, Auto-Humano. Depois de ler a 8 páginas, ele recebeu instruções para criar os movimentos da quinta direção. Sua iluminação permitiu que Ishiro tivesse controle total sobre isso, e ele soube instantaneamente o que fazer. Ele recriou sua técnica mais poderosa, Iguma, e dessa vez, ele não tem apenas controle perfeito de seus músculos, mas também de seus ossos. Ele teve uma ideia com sua técnica de suicídio, e agora sua técnica era muito mais poderosa do que antes. Ainda pode melhorar, mas durante aquela semana ele atingiu um nível do qual pode se orgulhar. Shenor cerrou os dentes após um insulto repentino e seu olhar gentil se desfez em pedaços.
Que jovem rude, a geração mais jovem de hoje em dia não tem nenhum respeito pelos mais velhos. Ishiro riu, e seu corpo começou a ficar mais alto e musculoso. Não minta. Eu posso dizer pela sua respiração e como seus músculos se movem. Você tem mais de 40 anos. Mas não muito. Shenora regalou os olhos em choque. Sei como. Você é arrogante para um pedaço de merda fraco. Adamas disse com um brilho verde aparecendo ao redor das pontas dos dedos. Nós dois somos reis marciais, enquanto você, fracote, é quase um general marcial. Eu não sou general marcial. Ishiro riu com uma leve dor enquanto sentia seus ossos se movendo ao redor de seu corpo, indo para as posições corretas, o que lhe permitia causar a maior quantidade de dano em seus oponentes. Minha patente é apenas em torno de comandante marcial. Pelo menos, e até onde meu físico alcança. Ptui. A dama cuspiu no chão e apontou seu dedo verde para a testa de Ishiro. Morte ou dor eterna, qual escolher? Ufa. Ishiro respirou fundo, e a fumaça começou a sair de seu corpo com maior intensidade, deixando o corredor embaçado. Não estou longe. Ele murmurou silenciosamente enquanto cerrava os punhos, tentando medir o quão forte ele era. Eu estou quase tão forte quanto eu era na minha vida anterior. Eu só preciso de um pequeno empurrão, e eu posso saber de onde posso tirar esse empurrão. Seus olhos cinzentos estavam fixos em Adamas e Shenor. Para muitos, o comandante marcial desafiando dois reis marciais é suicídio. E eles estão certos. É suicídio. Martial Arts System. Capítulo 317. A esperança da humanidade. Real. Um rugido doloroso do dragão foi ouvido a quilômetros de distância. O dragão relâmpago, com relutância, começou a se transformar em pequenas partículas de relâmpago, ficando cada vez menores, antes de desaparecer completamente da existência. A alguma distância, o líder supremo e o abismo estavam lutando um contra o outro. Cada golpe fazia o chão tremer e tremer de nervosismo. O rosto de Abyss ficou triste ao ver seu parceiro de longa data desaparecendo. Ele sabe que esta será a última vez que o verá porque sua força está diminuindo muito, e ele não pode mais manter a forma do dragão relâmpago. Em breve, ele provavelmente nem conseguirá invocar o dragão relâmpago. Então esse é o seu limite. O líder supremo caiu na gargalhada e desferiu outro soco aterrorizante, que teve força suficiente para fazer Abyss voar pelo ar. O corpo de Abyss voava incontrolavelmente, como uma boneca de pano, e ele mal conseguia ver para onde estava voando. Seu corpo doía de dor. Cada colisão com o líder supremo fazia todo o seu sistema nervoso chorar de dor. Bom. Logo, seu corpo caiu no prédio que parecia uma mansão e voou através de várias paredes antes de parar no meio do quarto. Uf! Com os braços trêmulos, ele se levantou até ficar de joelhos e, com a visão turva, olhou diretamente na direção das paredes quebradas, de onde ele voou. Desde que sua batalha começou, ele atribuiu 100% de sua atenção somente ao líder supremo. Ele sabia que morreria se perdesse a concentração. Agora, ele sabe que tem alguns segundos para dedicar sua atenção a outro lugar e, sem mais delongas, bateu algumas vezes no chão com o dedo indicador coberto de raios. Faíscas de relâmpagos foram infundidas no chão e, logo, raios viajaram por todo o edifício da mansão, contando a Abyss tudo o que estava acontecendo. Os raios contaram a Abyss sobre a batalha entre o Grã-Mestre Fang e uma figura desconhecida. A batalha deles fez com que metade da mansão fosse enterrada em ruínas, e parece que a batalha não vai acabar tão cedo. Ele suspirou, e seu coração batia acelerado de nervosismo. Ele queria saber se seu filho e genro estavam bem, mas assim que o raio terminou de lhe dizer, seu rosto ficou furioso e ainda mais ansioso. Eu tenho que ajudá-lo. Abyss cerrou os dentes e se levantou com o que restava de sua força de vontade. Uma pressão aumentou ao redor dele, fazendo o resto da mansão tremer e rachar. Ele voltou seu olhar para o buraco na parede e viu o líder supremo à distância se movendo lentamente em sua direção, com um sorriso divertido no rosto. Abyss fechou os olhos lentamente, e memórias passaram por sua mente. Eram memórias de sua infância e sobre sua longa jornada. Ele fez coisas das quais se arrepende, mas também tem coisas das quais não se arrepende e que faria de novo se tivesse uma chance. Sem arrependimentos. Eu não tenho arrependimentos. Os olhos de Abyss se abriram lentamente, e era como se seus olhos fossem dois pares de estrelas, iluminando as almas mortais.
Pela primeira vez em sua vida, ele sabia exatamente como sua jornada terminaria. Muitos em sua posição não fariam isso porque todos que alcançaram o nível do abismo pensariam que suas vidas são mais importantes do que as de qualquer outra pessoa. Mas Abyss sabe que o futuro do mundo está nos ombros dos dois jovens de cabelos pretos. Talvez isso fosse o destino. Suas pernas começaram a estalar com os raios, e logo seu corpo começou a flutuar, fazendo o chão abaixo ficar escuro. Os raios continuavam crepitando e atingindo o chão abaixo dele, fazendo com que o piso de madeira ficasse preto e logo estivesse em chamas. Esperança da humanidade. Abyss suspirou e se lembrou de quando recebeu o título. Foi dito que a esperança da humanidade é garantir um futuro seguro para a geração mais jovem e ajudar a humanidade a sobreviver. Ele sempre pensou que tinha falhado nisso, mas muitos discordariam. Abyss matou mais mutatebeasts do que a maioria da humanidade combinada, e somente por causa dele, a humanidade ainda existia. Mas havia muitos que não gostavam de Abyss e estavam tentando arruinar sua reputação. Eles usavam desculpas como Abyss era egoísta por não ensinar seu estilo a ninguém, o que o tornava o homem mais forte. Abyss cerrou os punhos, lembrando-se dos rostos dos membros do governo, que seriam os homens mais felizes do mundo se ele morresse, mas logo seu punho cerrado afrouxou e ele parou de se importar com aqueles bastardos irritantes. Seu corpo começou a voar e, logo, ele voou através dos buracos e apareceu do lado de fora do prédio mais uma vez. Isso é lindo, não é? Uma voz veio do céu, que pertencia ao líder supremo, que estava flutuando com suas vestes ensanguentadas balançando suavemente. Ele estava apontando para o céu estrelado enquanto fazia a pergunta. De fato. Abyss respondeu, e logo, um relâmpago crepitante foi visto dentro de sua boca. Suspiro. O líder supremo balançou a cabeça depois de ver Abyss tentando outro movimento inútil. Seus movimentos não terão efeito algum em mim. Por que você não desiste e eu lhe darei uma morte rápida? O que você diz? Abyss deu uma olhada na janela, que estava a centenas de metros de distância dele. Ele viu um jovem de cabelos pretos lutando com todo o seu corpo coberto de sangue enquanto duas figuras o espancavam implacavelmente. Não. Eu tenho que garantir a segurança da geração mais jovem. Abyss desviou o olhar e olhou diretamente para os olhos implacáveis do líder supremo. Ele abriu a boca lentamente e gritou, grito de batalha do dragão relâmpago. Uma explosão de relâmpagos saiu de sua boca e começou a viajar direto em direção ao líder supremo. HMPH. O líder supremo sacudiu sua manga, o que destruiu o ataque de Abyss em pedacinhos. Depois que o ataque foi destruído, ele esperava ver Abyss correndo em sua direção para lutar em close quarters, mas então seus olhos se arregalaram quando ele viu Abyss voando para longe, direto para a janela onde três figuras foram vistas lutando. Não, você não vai. Ele gritou e começou a se mover mais rápido que a velocidade da luz. Ele começou a alcançar Abyss com uma velocidade assustadora, mas percebeu que não conseguiria chegar a tempo. Martial Arts System. Capítulo 318. A última resistência do abismo. Bom. Abyss socou a janela, mas não parou ali. Ele mirou na figura próxima, que tinha um corte de cabelo bagunçado e faltava a orelha esquerda. Ishiro, Adamas e Shenor ficaram surpresos após a aparição repentina de Abyss. Adamas empalideceu e viu os olhos frios de Abyss olhando diretamente para ele. Ele percebeu que ele era o alvo. Ele tentou bloquear o ataque, mas já sabia que era inútil, e de fato era. O soco de Abyss quebrou os braços de Adamas, que o bloquearam, mas esse não foi o fim. O soco atingiu o rosto de Adamas, fazendo seu crânio rachar. PFFT. Adamas cuspiu um bocado de sangue enquanto era arremessado através de várias paredes. Seu rosto parecia normal após o súbito aparecimento de uma enorme marca de punho, que fez seu rosto afundar. Shenor arregalou os olhos horrorizado e começou a tremer como um bebê recém-nascido. Mas o foco de Abyss não era ele, em vez disso. Aether. Rachadura. De repente, uma parede rachou e um homem com o rosto enfurecido apareceu. Era o líder supremo. Abismo. Ele rugiu com raiva e abriu seu punho revestido de preto, mirando diretamente em Abyss. Mas Abyss não se importou. Em vez disso, ele tocou o corpo de Aether com seu braço coberto de raios. Logo, o corpo de Aether se transformou em um raio e desapareceu do corredor. No céu, um raio foi visto voando bem longe na distância. Abyss sorriu tristemente,
mas estava feliz o suficiente para ver o rosto do filho, potencialmente, pela última vez. Ele deu uma olhada no ensanguentado Ishiro e ficou triste ao saber que não teria tempo suficiente para teletransportá-lo para longe. Bate. O punho do líder supremo atingiu o rosto de Abyss, o que fez uma chuva de sangue aparecer. PFFT. Abyss caiu no chão com todo o rosto vermelho. Ah! Filho da puta! O líder supremo, com raiva, começou a chutar o torso de Abyss, quebrando rapidamente todos os ossos de seu corpo. Bate. 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 Ishiro empalideceu e observou Abyss ser cruelmente espancado, parecendo quase irreconhecível depois de apenas alguns chutes. O líder supremo bateu o pé no rosto do abismo e começou a movê-lo para frente e para trás, humilhando completamente a esperança da humanidade. Abyss ficou em silêncio o tempo todo, sem sequer soltar um grito de dor. Seu rosto parecia sem emoção, com seus olhos mal se mantendo abertos e uma poça de sangue aparecendo ao redor dele. H.A. Shenor, depois de se livrar do medo, começou a rir mais alto do que nunca após ver um momento lendário bem diante de seus olhos. Pega a câmera. O líder supremo disse friamente. É hora do mundo ver o quão patética era a esperança da humanidade. Sim, líder supremo. Shenor saudou com entusiasmo e começou a vasculhar seus bolsos antes de encontrar uma pequena câmera que era pequena o suficiente para caber em sua palma. Ele apontou a câmera para o rosto de Abyss e estava prestes a tirar uma foto, mas então, um raio prateado apareceu e quebrou a câmera em pedaços. Não ouse! O grito enfurecido de Ishiro foi ouvido e, sem mais delongas, ele mudou a pegada de sua lança e a empurrou em direção ao coração de Shenor. Bastardo! Shenor agarrou a lâmina da lança com a mão, sem nenhum esforço, e com raiva agarrou Ishiro pela garganta e o jogou contra a parede. As paredes do corredor racharam e estavam a apenas alguns centímetros de desmoronar completamente. O GH Ishiro grunhiu de dor e logo sentiu os ossos ao redor do pescoço estalando. Ele também sentiu o sangue se movendo pela garganta até a boca, o que era uma sensação muito desconfortável. TSK. O líder supremo estalou a língua e viu Abyss tentando mover os dedos. Seu rosto mostrava absoluta determinação em salvar Ishiro. HMM, ele é importante para você? Um sorriso nojento apareceu em seu rosto enquanto ele olhava para o rosto ensanguentado de Ishiro. Morra sabendo que esse jovem terá dias miseráveis pela frente. N. Abyss tentou murmurar suas palavras, mas não conseguiu terminar a frase. Era uma tarefa impossível para ele, mas estava claro o que ele estava tentando dizer. Você pode descansar na vida após a morte sabendo que haverá tanto sofrimento por causa de sua incompetência. Com passos calmos, ele se aproximou de Ishiro com seu sorriso ficando cada vez maior. Shenor riu ao ver o olhar odioso de Ishiro. Quanto mais você me odeia, mais satisfação eu tenho em torturar você. Ptui. Ishiro cuspiu o sangue de sua boca, que caiu no rosto de Shenor. Porra. Shenor teve que soltar Ishiro enquanto ele começava a limpar as manchas de sangue de seu rosto enrugado. Ishiro esfregou a garganta dolorida e viu a figura alta do líder supremo parada a 1 metro de distância dele com um sorriso divertido. Você é como um cão raivoso. O líder supremo limpou as mãos e disse, você sabe o que fazemos com cães velozes. Nós os sacrificaremos. Tente, vadia. Ishiro gritou e jogou a lança direto no rosto do líder supremo. O líder supremo inclinou a cabeça e observou com diversão enquanto a lança passava voando por sua cabeça e caía no chão, bem ao lado de Abyss. Abyss virou trêmulo seu rosto ensanguentado e viu seu reflexo na lâmina da lança. O reflexo mostrou o rosto de um homem com o rosto ensanguentado, que parecia realmente irreconhecível, sem nenhum sinal de sua beleza, apenas uma abominação. Crepitando, seus olhos logo se arregalaram em choque quando ele viu a lâmina crepitando em um relâmpago. Era como se a lança estivesse lhe dizendo para usá-la. Esse foi seu movimento final? O líder supremo perguntou e viu Ishiro assumindo uma posição de luta. Ah, você quer lutar comigo? Com zombaria óbvia, ele entrou em um estilo de luta, mas era muito desleixado, como amadores. Seu rosto mostrava seu desprezo pelas artes marciais e zombava de Ishiro ao mesmo tempo. Bom. Ishiro deu um passo poderoso para frente, e seus músculos começaram a ficar salientes. Mas esse não foi o fim. Depois que Shenor terminou de limpar as manchas de sangue, ele abriu os olhos e viu Ishiro lutando contra seu líder supremo,
Mas seu rosto mostrava óbvio ridículo, mas logo, esse rosto mudou para choque. Os músculos de Shiro começaram a mudar de cor, adquirindo uma textura quase metálica com um tom acinzentado. É? Meio passo de rei marcial. O líder supremo franziu a testa. Que diabos? O verdadeiro estilo de ferro do Prime Kurogami Shiro, lança de ferro. Sua mão, que assumiu uma postura de lança, quase parecia uma lança de verdade. Até mesmo o contorno de uma lâmina foi visto, mas não estava completo, mas a força aterrorizante que emanava dela não podia ser subestimada. Ah! O grito poderoso de Shiro ecoou nos ouvidos de todos enquanto ele desferia seu golpe poderoso. Shenor sentiu calafrios ao ver o ataque. Será que eu sobreviveria a esse ataque? Ele soube instantaneamente que Shiro não poderia ser deixado vivo. Bom. Shiro cerrou os dentes e sentiu sua mão quebrar. O motivo era simples. O líder supremo bloqueou o golpe sem esforço, agarrando o pulso de Shiro, que também tinha uma textura metálica. Ele usou o polegar e tocou a pele de Shiro. Metal. Você é o rei marcial meio passo. O rosto do líder supremo ficou solene. Entendo. Abyss manteve um monstro como você bem escondido. Ele agarrou ainda mais forte e esmagou a mão de Shiro. Arag. O grito de angústia de Shiro foi ouvido claramente. O líder supremo sorriu. Fique feliz. Acho que não vou torturar você, afinal. Em vez disso, vou apenas matar você. Ele colocou a mão na garganta de Shiro. Alguma última palavra? Ele estava pronto para esmagar a garganta de Shiro com um simples aperto. Sim. Shiro respondeu com um tom cheio de dor e disse lentamente, você está morto. É? O líder supremo estreitou os olhos. Mas então ele ouviu o grito de Shenor. Líder supremo, cuidado. Jarro. O líder supremo arregalou os olhos horrorizado. Algo afiado perfurou seu corpo e coração. Como está a dor? A voz de gelar os ossos de Abyss veio atrás dele. Ele estava empurrando os Perles para frente com sua última força de vontade restante. Bastardo. Um sangue jorrou da boca do líder supremo enquanto ele virava a cabeça com raiva em direção ao abismo. Você. Abyss, com os olhos cansados, olhou para Shiro e disse, Shiro. Cuide de Azura. É? Shiro lentamente arregalou os olhos em choque quando viu Abyss de repente agarrando o líder supremo de seu braço. Gra. O líder supremo moveu as mãos em pânico extremo e queria esmagar a cabeça de Abyss, mas então... ambos se transformaram em raios e desapareceram do corredor. Shiro caiu de joelhos e viu os Perles caído no chão bem na sua frente. Pequenas lágrimas escorriam de seus olhos, e a descrença tomava conta de seu rosto. As últimas palavras de Abyss ecoavam em seus ouvidos enquanto ele tinha um palpite sobre o que planejava fazer. Martial Arts System. Capítulo 319. Rei da Ilha da Morte. Bom. Rachadura. Crush. Montanhas se partiram, a terra tremeu e o oceano ferveu. Foi o resultado de dois indivíduos lutando até que apenas um deles sobreviveu. Um raio voava no céu, de vez em quando, ele mudava de direção e atingia a montanha, o que a fazia explodir em milhões de pedacinhos. Respingo. De repente, o raio mudou de direção novamente e, em uma fração de segundos, apareceu no topo de um imenso oceano, que não tinha fim à vista. Assim que o raio submergiu na água, o oceano começou a ferver e a superfície da água começou a baixar a uma velocidade alarmante. Respingo. Mas logo, o raio saiu da água novamente e começou a voar a uma velocidade invisível para as pessoas comuns. Dentro do raio, surpreendentemente, havia duas pessoas brigando. Bem, isso dificilmente poderia ser chamado de luta. Uma figura com vestes ensanguentadas e um enorme buraco no tronco, do qual jorrava sangue, estava espancando implacavelmente o homem musculoso à sua frente. Mas, o homem musculoso não soltou o braço do homem. Seu rosto estava desfigurado, e é quase impossível ver suas feições por baixo de todo aquele sangue. A maioria das pessoas pensaria que ele estava morto porque ele nem parecia estar respirando, mas o aperto firme no braço do homem disse tudo o que era necessário. O líder supremo tentou falar, mas os relâmpagos em miniatura invadiriam sua boca se ele abrisse, o que causaria danos terríveis dentro dele. Isso não foi tudo. Os relâmpagos em miniatura fizeram a pele do líder supremo ferver, logo mudando de cor para preto carbonizado. Seus golpes poderosos, que podiam destruir montanhas com um único golpe,
Atingiam o rosto e o tronco de Abyss. Ele não conseguia acreditar que ainda não iria cair. Por que ele está fazendo isso? Ele está realmente planejando se sacrificar para me matar? O líder supremo cerrou os dentes e teve que admitir. Ele subestimou a esperança da humanidade e sua força de vontade. Os olhos ensanguentados de Abyss viram uma ilha enorme não muito longe deles. Seus olhos mostraram um tom de medo, mas então ele cerrou os dentes quebrados e aumentou a velocidade do raio. O líder supremo viu os arredores mudando, que lembravam algum tipo de ilha. Ele franziu a testa e se perguntou por que Abyss os trouxe aqui. Rea! Abyss gritou com sua voz rouca e aumentou a velocidade em outro nível. O líder supremo continuou socando o rosto de Abyss na esperança de que seu domínio escorregasse, mas não adiantou. Ele até tentou socar a mão de Abyss, que ele usou para agarrá-lo, mas ele não o viu nem mesmo vacilar. Depois de meia hora de voo, o rosto de Abyss não se parecia mais com o de um humano, mas um pequeno sorriso era visto em seu rosto ensanguentado. De repente, o raio não voou mais para frente. Em vez disso, ele começou a descer e atingiu a montanha próxima. Boom! A montanha explodiu em pedacinhos, o que fez com que enormes pedras voassem por toda a ilha, e logo se transformaram em pedras em chamas, parecidas com meteoros. Rachadura. As pedras em chamas causaram danos catastróficos à natureza, fazendo com que as árvores pegassem fogo, e não demorou muito para que um grande incêndio florestal surgisse. Hugo. O líder supremo tossiu alto e viu que a área ao seu redor não passava de uma região selvagem e desolada. Árvores quebradas e ruínas da montanha estavam espalhadas pelo chão em um raio de 500 metros dele. Onde está aquele filho da puta? Ele examinou a área ao redor, mas não conseguiu encontrar o bastardo que o fez sentir dor, algo que ele nunca havia sentido antes. Ele olhou para seu torso sangrando e fez uma careta ao ver o sangue jorrando sem parar. Grito. O líder supremo agarrou um pedaço de suas vestes e o rasgou. Era um pedaço longo o suficiente para cobrir o enorme buraco aberto, mas não conseguiu fazer nada para estancar o sangramento. Ele se levantou, com seu cabelo vermelho bagunçado flutuando ao vento. O sangue ainda jorrava, colorindo o chão abaixo dele de vermelho. Onde você está? Seu grito alto ecoou na selva. Uma nuvem de fumaça preta começou a escapar de seu corpo enquanto seus olhos de aparência morta olhavam ao redor dele, mas logo, ele ouviu passos se aproximando. Ele virou a cabeça e viu um homem ensanguentado caminhando em sua direção com passos pesados. Ele parou em frente a um tronco de árvore quebrado e sentou-se nele. Seu peito mal se movia, pois sua respiração estava muito irregular e distorcida. O líder supremo cerrou o punho, que logo ficou coberto de fumaça preta. Onde estamos? Ah! Depois que Abyss abriu a boca, sangue começou a escorrer por sua boca, e parecia ser um milagre que ele ainda estivesse vivo. Onde estamos? Ele gritou, o que enviou uma pequena onda de choque que destruiu as árvores próximas em pedaços. Vê você. Finalmente, Abyss conseguiu pronunciar suas palavras. Não. Deveria ser. O líder supremo aguçou os ouvidos e tentou entender suas palavras, o que era mais fácil dizer do que fazer. G gritando. Abyss terminou suas palavras e começou a tossir. A cada tosse, outro jato de sangue saía de sua boca. Você não deveria estar gritando. O líder supremo franziu a testa e se perguntou o que ele queria dizer com isso, mas logo suas perguntas foram respondidas, e foi algo que foi muito além de suas expectativas. Real. Um rugido poderoso fez as nuvens acima da ilha desaparecerem. O líder supremo empalideceu enquanto virava a cabeça trêmula em direção à distância, onde estava a maior montanha que ele já tinha visto. No topo da montanha, que alcançava todo o caminho até o céu, uma figura de 4 membros apareceu, que era grande o suficiente para ficar no topo da montanha e ainda fazê-la parecer pequena. A criatura tinha mais de 10 quilômetros de comprimento, com um tronco e membros enormes que poderiam esmagar montanhas em pedaços e destruir a humanidade. A criatura tinha um pelo branco puro com olhos escuros como breu e garras que pareciam afiadas o suficiente para cortar o mundo ao meio. Surpreendentemente, os olhos da criatura se fixaram em um homem pálido com vestes ensanguentadas, mas isso por si só deixou o líder supremo com medo e assustado. O que é isso? Ele cambaleou para trás e sentiu seu corpo congelar enquanto era observado pela criatura enorme. O rosto de Abyss também mostrou medo quando ele disse suas palavras, Ka-Rei. E ao rei desta ilha.
Onde você nos levou? O líder supremo gritou de horror, até se lembrar de não gritar e rapidamente cobriu a boca. Abyss suspirou. E Ilha da Morte? O líder supremo arregalou os olhos em choque e horror. Vê você. O rei da Ilha da Morte. É uma besta de nível tirano. Uma criatura que nem eu consegui derrotar quando estava no meu auge. Abyss fechou os olhos e começou a derramar lágrimas, sabendo que não poderia mais ver sua família, mas aliviado mesmo assim. Com o líder supremo aqui, ele não pode representar nenhum perigo para sua família. Seu bastardo. O líder supremo agarrou Abyss de sua garganta e apertou com raiva. Você acha que eu não consigo escapar deste lugar? A primeira coisa que farei é matar sua família de merda, e farei isso doloroso. Muito doloroso. Abyss não abriu os olhos e não sentiu o ar se movendo em seus pulmões, ele sentiu a morte se aproximando. Uma luz brilhante apareceu em sua mente, e Abyss começou a se mover lentamente em direção à luz. Quando seu corpo estava prestes a tocar a luz, o líder supremo parou de apertar e jogou Abyss no chão com raiva. Mais uma vez, o ar conseguiu fluir em seus pulmões enquanto os olhos de Abyss se abriam lentamente. A criatura começou a descer lentamente a montanha, e era óbvio quem era seu alvo. O líder supremo, com medo, olhou diretamente para a criatura com todo o corpo encharcado de suor. Eu sobreviverei. Não há como eu morrer. Não antes que o mundo esteja ajoelhado diante de mim. Martial Arts System. Capítulo 320. Vigilantes da Pérola do Sinal de Vida. O continente de Aria é conhecido por ser o mais avançado em termos de tecnologia. Mas não é amplamente conhecido como uma potência das artes marciais porque nunca houve um deus marcial que tenha nascido lá, mas isso mudou após o aparecimento do abismo. Ninguém sabia onde ele nasceu, era um completo mistério, mas como ele passou a infância em Aria, o governo de Aria imediatamente o declarou como um deles. Foi um grande impulso para o cenário de artes marciais de Aria e ela até conseguiu derrotar Mark em competições juvenis, o que costumava ser um feito impossível antes. O governo de Aria é conhecido por ser aquele que controla o cenário das artes marciais com a Associação de Artes Marciais, que faz parte do governo, mas apenas sua sede está situada em um lugar diferente. O governo de Aria está localizado em um condado chamado Lied, que fica no centro do continente de Aria. Todo aquele país é propriedade do governo, e apenas seus trabalhadores vivem lá. Surpreendentemente, o número de seus trabalhadores está acima de 5 milhões. No centro da luz, havia uma cidade enorme com enormes muros de concreto que cercavam um raio de 50 quilômetros da cidade. No centro da cidade, um edifício enorme foi visto. Tinha facilmente uma altura de 10 quilômetros e poderia ser confundido com uma montanha, exceto que era preto com milhares de janelas e entradas. Ao redor do edifício, centenas de arranha-céus foram vistos e milhões de edifícios menores, fazendo com que toda a cidade parecesse hipnotizante e incrivelmente lotada. No topo dos muros enormes, milhares de guardas foram vistos de pé. Eles pareciam estoicos e solenes enquanto examinavam a área ao redor do muro. Ninguém jamais conseguiu se infiltrar na Cidade da Luz. Aqueles que chegaram até os portões da cidade foram capturados, e ninguém mais ouviu falar deles desde então. Dentro da sede do governo, que era o prédio mais alto da Cidade Luz, estava movimentado como sempre, com milhares de andares igualmente ocupados. Uma multidão de pessoas entrava e saía das entradas, e parecia ser uma ocorrência cotidiana. Mesmo depois de milhões de indivíduos estarem dentro do prédio, ele não parecia lotado. Em vez disso, havia espaço suficiente para todos andarem livremente. Centenas de elevadores subiam e desciam com um barulho de campainha ecoando na área do lounge. Centenas de recepcionistas faziam seu trabalho com movimentos quase robóticos, como se tivessem feito os mesmos movimentos e dito as mesmas palavras milhares, não, milhões de vezes. No 95º andar, havia dezenas de portas, com cada janela mostrando que cada cômodo estava ativo. O corredor estava vazio, sem nenhum movimento, mas o som de conversas era ouvido dentro dos quartos. Em uma sala com o número 8, havia 3 pessoas sentadas com tédio estampado em seus rostos. Elas estavam sentadas em 3 cadeiras de escritório enquanto olhavam para a prateleira a alguma distância delas. A prateleira tinha centenas de itens semelhantes a pérolas, alguns brilhavam em verde, alguns em amarelo, alguns em vermelho e alguns estavam rachados na cor preta. Tão chato. Odeio esse trabalho.
Um homem com cabelo preto curto e rosto comum disse. Esse homem se chama Nomo, e seu trabalho é Leaf Signal Pialatima. Os itens parecidos com pérolas são pérolas Leaf Signal que dizem a todos como estão seus funcionários do governo. Verde mostra a saúde, amarelo é ferido, vermelho é gravemente ferido e preto significa morto. Eles disseram que esse trabalho é muito respeitado, blá blá blá. Não é de se espantar que ninguém quisesse esse trabalho de merda. Outro homem disse ao lado dele. Ele tinha cabelo castanho comum com olhos pequenos, o que tornava impossível ver a cor dos seus olhos. Seu nome é Ung, e seu trabalho é Leaf Signal Pialatima. Suspiro. A terceira pessoa era um jovem com cabelos loiros e um rosto um tanto atraente. Seu nome é Alip, e seu trabalho é Leaf Signal Pialatima. Ele é um novo funcionário do governo e teve o azar de ser designado para o serviço de vigilante. No começo ele ficou animado, mas agora odeia isso com paixão, e o pagamento nem é tão bom assim. Eles não têm permissão para usar seus celulares ou mesmo sair da sala. Eles têm que assistir aos PALs por 8 horas antes que seu dia acabe e eles podem sair. Eles esperavam que esse dia fosse parecido com os demais, mas logo ele se transformou em um dia que mudaria suas vidas para sempre. Crack, mais um morre, disse Nomo sem se importar muito e começou a verificar quem era o morto. A pérola, que fica preta e racha, significa que alguém morreu. Boceja. Jung bocejou e tirou um pedaço de papel do bolso. Lip começou a vasculhar os bolsos e logo encontrou o que procurava, pegou um lápis e ofereceu a Jung, que o recebeu com gratidão. Eles têm que registrar quem morreu ou ficar ferido e enviá-los aos seus superiores, que geralmente não dão a mínima, mas pelo menos eles podem agir como se fizessem isso. Nomo, entediado, examinou metade das pérolas bem rápido, e não levou nem 5 minutos para verificar todas, e ele franziu a testa depois de não ver nenhuma pérola preta nova. HHE. Nomo e Jung estremeceram após ouvir o grito de Lip, e o viram apontando para outra prateleira, que tinha apenas uma pérola. Era facilmente a maior pérola e a de aparência mais majestosa, mas a pérola era preta e tinha rachaduras por toda parte. Eles empalideceram e quase caíram de bunda no chão enquanto o choque tomava conta de seus rostos. Aquela pérola pertencia ao abismo. Impossível. Lip caiu de joelhos e lágrimas brotaram em seus olhos. Sei como isso pode ser. Nomo agarrou seu cabelo e quase o arrancou da raiz. O quê? Abis morreu? Jung caiu na cadeira e não se moveu. RR Report. Nomo agarrou trêmulo o pedaço de papel e o lápis. Com a mão trêmula, ele escreveu um nome que nunca pensou que escreveria. Ele escreveu o nome completo de Abis e a hora da morte. Depois de terminar de escrever, com passos pesados, ele saiu da sala e foi direto para o escritório do seu superior. A fonte deste conteúdo é Freu e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.